Na aula de hoje, iremos falar sobre raiz e caule, pois elas apresentam diferentes tipos. Irei explicar para vocês um pouco sobre raiz e caule. Primeiro dizer que a raiz é um órgão que fixa a planta ao solo ou a outro substrato e dele absorve água, sais minerais e o gás oxigênio necessário para a respiração celular. Ela também serve para nossa alimentação. Um exemplo dessas raízes é a macaxeira, a batata doce, dentre outras que utilizamos no nosso dia a dia para a nossa alimentação. Nas figuras abaixo, vocês podem ver os diferentes tipos de raízes. Eu irei explicar ao longo dos próximos slides. Em uma raiz, podemos identificar as suas regiões. Coifa é um envoltório formado por células mortas. Ela protege a ponta da raiz do atrito com as partículas do solo. A zona de multiplicação celular é a região da ponta da raiz protegida pela coifa. Ela é composta de células que se multiplicam com frequência, ocasionando o crescimento da raiz. E a zona de alongamento é a região acima da coifa. É nela que as células se alongam, fazendo com que a raiz aumente em comprimento. A zona pelífera, também chamada de região de absorção, é composta de pelos absorventes que retiram água e sais minerais do solo ou do substrato. Essa substância compõe a seiva mineral. A zona de ramificação, parte de raízes secundárias que auxiliam no suporte da planta e na absorção de água e sais minerais. A figura abaixo, como vocês podem ver, a representação da estrutura de uma raiz. Na letra A, podemos ver a zona de ramificação, zona pilífera, coifa, ela protege a extremidade da raiz, a raiz secundária quando ela está na fase inicial de seu desenvolvimento e os pelos absorventes. Na letra B, vocês podem ver em detalhes encoste de trecho da zona pilífera, mostrando o pelo absorvente com mais clareza. E na letra C tem o detalhe também em corte longitudinal da extremidade da raiz, mostrando as células da zona de alongamento, da zona de multiplicação celular e da coifa. É possível classificar as raízes em pivotantes e fasciculadas. Esses são os tipos de raiz. Vou falar um pouco para vocês sobre as raízes pivotantes, também chamadas de axiais. Elas são constituídas por uma raiz principal desenvolvida visivelmente diferenciada, da qual partem raízes laterais menores chamadas raízes secundárias. Essas raízes secundárias, a função dela é a absorção de nutrientes e água. Já as raízes fasciculadas, também chamadas de adventícias, são formadas por várias raízes finas que apresentam aproximadamente o mesmo tamanho. Nesse tipo de sistema radicular, não existe uma raiz principal claramente diferenciada. Então, nas figuras abaixo, vocês podem perceber as representações esquemáticas do tipo de raiz, que eu já falei para vocês, que é a raiz pivotante, na letra A, e na letra B, a raiz fasciculada. A maioria das raízes é subterrânea, mas existem raízes aéreas, que ficam acima da superfície do solo e aquáticas. Há raízes que desempenham funções específicas. Entre elas, inclui-se raízes sugadoras, que elas extraem materiais de outras plantas, raízes tuberosas, armazenam substância, raízes respiratórias, captam gás oxigênio do ar e raízes tabulares, auxiliam na fixação das plantas. Coloquei 3 figuras para vocês observarem. Na primeira, a raiz aérea. Aí está a imagem de uma orquídea. Então, a raiz aérea são visíveis, elas ficam sempre acima do solo. Na segunda figura é um cipó crescendo sobre uma planta hospedeira, cujo nome das raízes é sugadoras. E o que são essas raízes sugadoras? Esse tipo de raiz adentra no corpo de uma planta
E na última figura é a raiz respiratória. Então, ela é responsável por auxiliar a respiração vegetal. O caule e suas partes. O caule é o órgão responsável pela sustentação da planta. É ele também que transporta a água, os sais minerais e o alimento produzido na fotossíntese. De uma maneira geral, o caule ele é composto de gema apical, gemas laterais, nós e entrenós. A gema apical ela também é conhecida como meristema apical e é o conjunto de células que fica localizado no ápice das plantas, ou seja, no ponto mais alto delas. É através da multiplicação dessas células que ocorre o crescimento em comprimento do caule. A gema lateral é o conjunto de células que fica localizado na junção entre as folhas e o caule, e é através da multiplicação dessas células que permite o crescimento de ramos laterais. O nó é a região do caule da qual surgem as folhas ou os ramos laterais, e a região entre dois nós consecutivos é o que denominamos de entrenó. Na imagem a seguir, podemos ver, na letra A, o detalhe da gema apical da camélia, e na letra B, vemos a ilustração da representação esquemática do caule de uma planta, mostrando suas principais partes, a gema apical, a gema lateral, o entrenó e os nós. O transporte das seivas mineral e orgânica vão ocorrer pelos tecidos de condução xilema e floema. O xilema é o que conduz a seiva mineral, ou seja, a água e os sais minerais. Como vemos na imagem representado pelas setas vermelhas, o xilema vai transportar a seiva desde a raiz até as suas folhas. O floema é o que conduz a seiva orgânica, ou seja, os produtos da fotossíntese. Como vemos na imagem representado pelas setas azuis, o floema vai transportar a seiva, geralmente das folhas, para as diversas partes da planta. Os caules podem ser de três tipos: subterrâneos, aquáticos ou aéreos. Os caules subterrâneos são aqueles que se desenvolvem sob o solo, ou seja, abaixo dele, e podem ser classificados em tubérculo, bulbo e rizoma. O caule tubérculo é aquele que acumula material nutritivo de reserva para a planta. Na imagem A, podemos ver o exemplo da batata inglesa, um famoso tubérculo, que pode até mesmo ser usado na alimentação humana. O bulbo é formado por um caule reduzido e recoberto por folhas modificadas que protegem a gema apical. É dele que partem as raízes que fixam a planta ao solo. Na imagem B, podemos ver a representação esquemática de uma cebola, que é um bulbo. O caule é reduzido e fica na base da planta, em formato de disco. A parte comestível é composta por folhas modificadas. O rizoma é o caule que cresce na direção horizontal sob a superfície do substrato. O caule da bananeira é um exemplo de rizoma, como vemos na figura C. Os caules aquáticos são aqueles que se desenvolvem dentro da água. Eles podem ser flutuantes ou servir para fixar a planta ao substrato. Na imagem podemos ver o exemplo da elódia, uma planta aquática que tem o seu caule submerso, fixando a planta ao substrato. Os caules aéreos são os mais comuns. Eles são os que crescem acima do solo e podem ser classificados como eretos, trepadores ou rastejantes. Os caules eretos são os que crescem perpendicularmente ao solo, como o tronco de árvores, os bambus e as palmeiras, como vemos na imagem A. Os caules trepadores são típicos de plantas que crescem sobre ou se enroscam em um suporte, como as plantas chuchu, uva e maracujá, como vemos na imagem B. Os caules rastejantes, eles crescem rente ao solo, fixando-se nele em diversos pontos pelas raízes.
A grama, o morango, a abóbora e a melancia, como vemos na imagem C, são exemplos de caules rastejantes.